Mais uma aula aqui de Mister Speak English, hoje que é uma quinta-feira, dia 14 de maio de 2026, e eu vou apresentar aqui para vocês brevemente nas quintas-feiras aquilo que é a nossa ideia de explorar recursos do aprendizado, principalmente para você que vai ter um grau de autodidatismo aí, né? Então é importante que você também consiga se localizar em relação aos recursos, sendo que hoje tem muitas IAs e afins, tá? Começo dizendo que o melhor recurso possível sempre é esse aqui, tá bom? Se você for estudar, nada deve substituir o fato de você ter um momento para organizar tudo isso que você está consumindo. Principalmente hoje, que tem muito input. O que quer dizer? Hoje nunca teve tanto conteúdo, tanto material, tanto site, tanto aplicativo, tanta IA. Os professores hoje, eles conseguem basicamente criar um curso do zero, assim, basicamente um dia no máximo, com tudo o que é preciso. Isso não quer dizer muita coisa, né? Para alguém que está aprendendo, isso não quer dizer muita coisa. O que eu quero dizer? Nunca teve tanto recurso, mas também, ao mesmo tempo, é importante saber usá-los, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês algo que eu venho observando ao longo dos anos. Vou, inclusive, trazer alguns dos aplicativos que já foram populares, hoje já não são mais tão populares assim. Eu fiz uma lista de 15, tá? Para vocês observarem. Então, começo dizendo o seguinte, ó. Continue com um caderno e lápis e canetinha colorida. Não abandone isso aqui, tá? Existe uma coisa numa fiação do seu cérebro, digamos assim, que você passou muitos milênios desenvolvendo e não vai ser substituído nos últimos 2 anos, tá? Existe uma coisa que é histórica, que é a escrita, que ela tem aí milênios já, e que ela tem um propósito. Então você não abandone ela. A habilidade de writing é uma das habilidades centrais do inglês. Se você, por algum motivo, principalmente pela tecnologia, abandonar a parte de escrita, você está deixando uma lacuna no seu aprendizado, tá? E essa lacuna ela pode ser facilmente ser preenchida pela escrita, tá? Você pode fazer journaling, diário, pode anotar durante a aula. O que eu estou falando é mantenha um registro escrito, pode ser digitado, mas prefira manual, né? Daquelas coisas, mesmo com IA, mesmo com tecnologia, mesmo com esse monte de coisa, eu sugiro manter um caderninho. Eu acho um bom exercício, tá? É bastante saudável. Vou apresentar aqui para vocês então, ó, apps and websites. Eu vou fazer um overview, vou fazer uma breve revisão aqui dos aplicativos que são mais populares nos últimos anos, tá? Eu não estou falando em 2026 necessariamente, estou falando nos últimos anos, e como eles podem ou não ser úteis para vocês no aprendizado. Primeira coisa, aplicativo é suporte, tá? Dificilmente você vai conseguir, com um aplicativo, um desenvolvimento pleno e completo do idioma. Ele é um suporte. E às vezes ele é um suporte gratuito, bacana e legal, né? Eu vejo muita gente aí também que é autodidata, muito professor, sempre criticando muito também os aplicativos, tá? Eu vou tomar um pouco mais de cuidado para dizer o seguinte, é um recurso, tá? É um recurso que você pode ou não usar, se você achar necessário. Eu, particularmente, no meu aprendizado de outras línguas, por exemplo, eu evito, tá? Porque eu acho que as formas tradicionais, elas são consagradas por uma razão, e por uma razão validada, tá? Eu acho que os aplicativos, eles trazem um aspecto gamificado, um aspecto legal, mas ao mesmo tempo eles podem ser uma porta de entrada para algo que é uma gamificação do seu aprendizado que foge do propósito central, que é aprender. Então você fica tão focado na ideia dos pontos e da pontuação, do score, da aparência do negócio, que você esquece que o seu objetivo principal, o que é aquilo que é mais efetivo, é realmente aprender, né? E aprender, pessoal, sinto muito, mas aprender também envolve você sentar com um momento e escrever e ler, né? Por mais IAs que existam, a menos que exista alguma coisa que coloque um chip aí no seu cérebro e faça o download completo das coisas, aprender envolve uma curva de aprendizado, tá? Então, por mais rápida que ela seja hoje, por mais recursos que a gente tem, ainda tem o fato de que você precisa sentar para estudar, ou para ter aulas, ou para ver vídeos. Isso não vai ser tão rapidamente substituído, tá? Então, vamos aos aplicativos e websites aqui. Cara, tá, ó, então a gente tem coisas do celular ou do aplicativo ou de computador. A primeira coisa que eu sugiro, se você for usar qualquer um deles, tenha um momento de uso, tá? Então a primeiríssima coisa que eu sugiro não fica pegando como se fosse mídia social, né? Então não fica verificando 100 vezes por dia. Isso não é produtivo, tá? Não é nem saudável, inclusive. Se você quer aprender línguas, o que é mais efetivo? Um momento de concentração. Então, tipo assim, ó, você tá sei lá, você está na fila no mercado, aí tá na fila do atacadão. Se você perceber que vai ter ali 20 minutos, 15 minutos esperando aquela fila,
se você vê que é uma coisa que vai ter assim uma continuidade, que você vai conseguir prestar atenção na tela daquilo que você está fazendo no celular, talvez seja um bom momento para se fazer. Eu particularmente acho que é mais efetivo fazer em casa, na frente do computador, para quem tem também a oportunidade de ter um computador, que eu sei que tem gente também não tem essa oportunidade de ter, só tem o celular, acaba fazendo pelo celular também, tá? Então assim, reserve um momento. Não vai ficar pegando o celular aí qualquer hora, qualquer minuto, várias vezes ao dia, que não vai ser muito efetivo, tá? Para esse fato do aprendizado. Tipo, você vai abrir 1000 vezes o aplicativo? Não. Abre uma vez só, por 15, 20, 30 minutos e treine, tá? Outra coisa é, não escolha muitos. Escolha um, dois máximo, escolha um e fica com ele, tá? Abraça esse aplicativo aí e fica com ele. E terceira coisa ele é parte do seu aprendizado, ele é um suporte, às vezes pode ser um bom suporte. Tem bastante gente que critica, que acha bastante ruim, mas eu acho que é um recurso, assim como várias coisas são recursos, tá? A IA pode ser um bom ou mau recurso, depende de como você vai usar também no seu aprendizado, tá? O que eu acho que é o melhor recurso é a fala, tá? Sempre, sempre. Toda vez que tiver a oportunidade de falar, de estruturar a sua fala, a escrita manual também, ela identifica muitas coisas, né? Você vai falar assim, eu quero escrever tal coisa, mas não sai. Provavelmente também tá faltando aí o vocabulário. Então, esses 3 elementos principais aí, essas 3 coisas são premissas, são as bases do seu uso de recursos, que escolher um, recurso é parte do seu aprendizado, e consistência, escolha um momento e faça, não fica picotando, né? Não vai pegar o celular como se fosse aplicativo de namoro, como se fosse aplicativo de mídia social, não, é um momento ali continuado, 15, 20, 30 minutos, tá? E por último, né, eu vou acrescentar aqui, se possível, faça só com sites, não faça no celular, né? Se possível, faça na frente do computador, beleza? Aqui, ó, Duolingo, possibly one of the most popular apps out there. Duolingo comes highly recommended for beginners. With just 20 minutes every day, you can learn English little by little by playing short games. Based on different topics, you can learn up to 7 new words per topic, and you gain skill points after completion of tasks or lessons, tá? Então aqui basicamente está falando como é o funcionamento do Duolingo, né? Possivelmente um dos aplicativos mais populares desde 2012 ou 13, salvo engano, né? Já tem aí seus 13 anos, 12 anos o Duolingo vai fazer, certamente mais de 10 anos. É que eu acho que ele veio numa versão beta para o Brasil, eu não lembro exatamente, mas já tem mais de 10 anos aí o aplicativo, tá? Ele é um dos mais populares, tem muita gente que critica o fato de você usar o Duolingo para aprender. Eu basicamente penso o seguinte, só não se perde no joguinho. Acho que a crítica principal é essa. O objetivo não é o jogo, o objetivo é o seu aprendizado. Então, se você está perdido ali naquela questão da gamificação, então talvez escolha alguma outra coisa para não ficar tão perdido nisso, tá? Aqui tem a proposta de 20 minutos diários, acho que é um tempo razoável para você estudar alguma coisa. Eu, particularmente, eu acho que o celular hoje, ele concentra muito, até em excesso, aquilo que a gente no passado delegava para outras coisas, né? Então a câmera, a gente usava uma câmera, as anotações, a gente usava as anotações, e agora concentra tudo no celular. Eu acho isso positivo, negativo, positivo, e eu prefiro dissociar no momento do aprendizado de línguas. Cara, se você conseguir evitar o celular durante o momento do aprendizado, ou se ele é complementar ao seu aprendizado, provavelmente é uma coisa positiva, tá? Babel, número 2. Another very popular language app, and for good reason. It is effective if you want to acquire basic conversational skills. The focus on Babel is vocabulary so you can understand the language better, rather than just memorizing words. The lessons are divided in real-world topics, which means it ensures that it can start having comprehensible conversations sooner, tá? Um outro aspecto do aprendizado de aplicativos é o foco deles, tá? O Duolingo em particular, ele vai ter toda aquela trilha do aprendizado que basicamente está mais focado em repetição de palavras, quase que até mesmo memorização de palavras, o que é altamente criticado também por certas professoras e professores, porque você está memorizando, e são frases que geralmente acabam sendo, elas têm um toque um tanto quanto bizarro, né? Jassa, me patrocina, por favor. Ela tem um tom assim, o urso de laranja que come o sorvete azul. Tem umas frases muito estranhas no Duolingo, que é para causar essa sensação de que você está aprendendo alguma coisa no sentido de realmente impactante memorizar, mas no fim, às vezes você pode só estar simplesmente memorizando e não estruturando a fala. Alguns outros aplicativos, eles vão focar na parte conversacional, né?
Hoje já tem aplicativos pagos, evidentemente, que você vai ter um rosto falando. Eles não são tão disponíveis assim não, tá? O que tem é o chatbot lá. Você digitar o prompt e ele vai batendo vice-versa aí com você. Mas já tem aplicativos que você fala com uma cara humanoide, assim, tá? Ó, esse Babel, por exemplo, né, ele esteve focado nos últimos anos nessa questão aqui de real world topics, né, para você ter situações corriqueiras do dia a dia. Agora, Fluent U. This app is quite unique as it uses engaging real world videos, such as commercials and news, to turn them into English learning experiences. You ease into a natural culture. Cuidado com culture, hein, pessoal? Tem um L aqui, ó. Não é culture, culture. And similar to Babel, or Babel, you can start having a conversation right away on everyday or more meaningful topics. Learning English as it's spoken in real life will also help you form an accent, if that's what you're also after. Tá, então aqui qual que é a ideia? Uso de materiais autênticos. Vai começar o uso de vídeos que já estão circulando na internet, coisas, notícias que você vai observar em outros lugares, né, que na abordagem comunicativa se chama o uso de materiais autênticos aprimorados por tecnologia, né, que basicamente, ao invés de você pegar um calhamaço e estudar gramática, você vai pegar alguma coisa do seu dia a dia, algum material que já existe e permeia nosso cotidiano, e às vezes até o cotidiano específico do aluno, e a partir daquilo vai usar o aprendizado, tá? Tem essa flexibilidade hoje aí. Beleza? Ó, Rosetta Stone, the most famous app, talvez o Duolingo, né? The method it uses is also quite unique one because Rosetta Stone will not give you any translations in your own language. This is a cold turkey method where you're immersed in the language and there's no way out except learning it. The app includes exercises to help you with basic words before eventually move on forming phrases and sentences. Repara que cada um deles aqui tem um foco, tem uma abordagem, tem um lugar que prefere ir. Tá? O Rosetta Stone parte daquela premissa que a gente tem no Direct Method. Tá? Existem escolas, cursos que vão focar na ideia de que você precisa estar imerso no inglês o tempo inteiro, tá? Que é basicamente o seu input. Toda vez que você chegar perto da escola, dentro da escola, em todos os momentos da escola, o seu input tem que ser 100%, tá? Isso é, as aulas são conduzidas em inglês. Até certo ponto, certas escolas já tiveram isso, algumas mantêm hoje com um grau maior de dificuldade, porque cada vez menos você tem essa possibilidade, mas é a imersão total, né? Você chegar, todo mundo na escola fala inglês, tá? A recepcionista fala inglês, ou a recepcionista, o comercial ou a comercial fala inglês, todo mundo fala inglês, tá? Nesse caso aqui inglês, né? Mas poderia ser italiano, qualquer outra língua, tá? Existem escolas assim, nessa proposta ainda, cujo objetivo é maximizar o seu input, tá? Então a ideia é basicamente que você vai estar imerso, você vai ser forçado a falar, só que tem um aspecto central, uma componente central, que eu acho que duas, né? Depois da pandemia, a maioria das pessoas começou a fazer curso online também, o que exige, em contradição, que você esteja presente nessa escola. Então, e o segundo é o tempo de convívio, né? Então, tem um aspecto social muito importante do aprendizado, que eu acho que esse é o grande lance do presencial, tá? Que é você estar presente num convívio, não só simplesmente no momento de aula, mas fora dele também, no café, na recepção, conversando com as pessoas que trabalham no lugar, conversando com as pessoas do seu curso ou de outras turmas e criando vínculos, tá? Que é a proposta dos cursos livres, sempre foi essa, mas que vai se perdendo, né? Porque os cursos livres, de maneira geral, eles vão tendo desafios com a tecnologia, né? Agora a gente tem muito curso vendido pronto, né? A dizer aqueles, por exemplo, da Hotmart, né? Você pode comprar um curso e sair fazendo aí também. Então, essa proposta de método direto, ela também tem os desafios relacionados aos circuitos sociais, né? As pessoas realmente frequentarem os lugares propriamente e não só frequentarem, mas estarem dispostos a essas trocas socioculturais que cada vez mais também a gente vai observando dificuldades por N questões, tá? Então, cada aplicativo, ele vai trazer aí consigo uma proposta diferente, e essa proposta, ela é enforçada ou enfatizada para trazer um aspecto único, diferencial. Aí eu vou adicionar uma outra camada agora, que é IA, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou trazendo, justamente, era para falar que até então era mais ou menos assim. Até então era mais ou menos assim. Você usava o aplicativo, seja no celular ou seja no computador, né? Então tem o Memrise, Hello English, Tandem, Learn English by British Council, Grammarly, o Anki, né? Anki de repetição, né? Flashcards. Esse é bastante famoso, inclusive, vários cursos usam também. HelloTalk,
Udemy, BBC Learning English, italki, tem o tal do Lang agora, TuneIn, Radio Garden. O que eu quero dizer, pessoal, é que nunca teve tanto material. Nunca na história teve tanto material disponível para você aprender uma língua. Inglês das línguas sempre é o que mais teve, digamos assim, em possibilidades, em recursos, em variação, né? Então, se eu quiser aprender, por exemplo, sei lá, uma língua mais diferentona assim, numérica, sei lá, uma língua do leste europeu, lá, sei lá, da Albânia, da Romênia, alguma coisa assim. A quantidade de material disponível para isso é significativamente menor, tá? Porque a gente está falando de um processo histórico de acúmulo de séculos, né? O inglês como língua colonial já existe aí uns 400, 500 anos, né? A Austrália aí de 1700 e tralalá, né? O Império Britânico foi até 1922, aí tem um monte de gente na Índia, no Paquistão que fala, né? Então, assim, é um processo histórico. Ou seja, acumulou material adoidado disso. E aí existem paradigmas, existem momentos em que esses recursos eles vão sendo mais ou menos disponíveis. Então a gente teve, por exemplo, sei lá, na década de 70 com multimídia, né? Multimídia, então a gente tem vinil, depois tem o cassete, depois tem o CD. Isso a tecnologia, ela vem e traz um aspecto muito importante no aprendizado de línguas. E o paradigma de hoje, né, é a IA. E a IA, muito mais do que a generativa, é aquela que interage com você no sentido de corrigir, por exemplo, erros sistemáticos, pronúncia e gramática, tá? Eu não acho que, já encerrando o debate, não acho que vai substituir o humano nesse aspecto, né? Você pode treinar, mas tem muitas coisas que, basicamente, você vai precisar ou vai preferir estar com humanos, tá? Nessa observação. Muito embora a IA possa ser muito efetiva, né? Existe um aspecto comportamental do uso da IA que a gente gostar ou não, né? Por mais poderoso que possa ser o negócio, se a gente não gostar, tanto faz, a gente não vai usar, tá? E para línguas, se fosse o caso, todo mundo seria poliglota em 3 anos, né? Porque se você aprende, segundo certas propostas de mercado, se você aprende uma língua em 6 meses, em 3 anos você fala 6 línguas, né? Não é o caso de 99,99% da população mundial, né? Então, para além das promessas, os recursos, eles são basicamente portas de entrada. Aí eu vou chamar atenção para a questão do Input, Output, Transformation. Input, Transformation, Output. Como a gente nunca teve tanto material, tanto recurso disponível, é importante que exista aí também um aspecto de curadoria. Eu acho que o grande lance dos professores daqui, de línguas daqui para frente vai ser também de curadoria, né? De pegar todo esse materialzão, né? Inclusive pode usar IA para gerar isso, mas fazer uma curadoria e trabalhar com os estudantes, seja em curso vendido na Hotmart, seja em aulas one-on-one, private classes, né? Eu basicamente gosto muito de PVT, né? PVP, one-on-one, F2F, né? Face-to-face classes. É o que eu trabalho principalmente nos últimos 13 anos, né? Aulas mano a mano, um a um. Eu acho que é ali que o aprendizado acontece, porque o student talking time é maior. Então, numa hora, um aluno vai ter 40, 45, 50 minutos de atenção. A aula é sobre o aluno, não sobre o professor, ou pelo menos deveria ser, na minha visão. E os recursos também é sobre o seu aprendizado e não sobre os recursos. Tudo isso eu falei para resumir o seguinte, a gente vai encerrando por aqui, vamos chegando nos 20 minutinhos. Recursos são legais, são bonitos, são cheirosos, são coloridos, podem ser os físicos, né? Não sei se eu vou alcançar aqui, mas tem um monte aqui de recursos atrás de mim, tem os flashcards, etc. Tem joguinho de tabuleiro. Para crianças, por exemplo, eu tenho uma colega que é super profissional, super legal também, que ela usa jogos de tabuleiro para você fazer uso de alguns verbos. Então, assim, recursos tem inúmeros, só que você não pode se perder neles. Então, minha orientação central aqui é, nesse mar, nessa imensidão de recursos tecnológicos, não se esqueça que o fundamental é o seu aprendizado. Ele deve estar no centro de tudo e não o uso de recursos. Portanto, finalizamos dessa forma, concentra e presta atenção o que é efetivo, o que é necessário e, mais importante, o que valoriza o seu aprendizado.